Oi, gente, sejam muito bem-vindos para essa aula. Eu quero dizer que eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui podendo falar para você sobre esse assunto que eu estudo e que eu gosto tanto. Então, quero que vocês aproveitem esse momento e quero agradecer imensamente o convite, né, por estar aqui nesse dia dando essa aula para vocês. Bom, para a gente começar, como eu não sei, né, como vocês estão chegando, de que momento do dia vocês estão chegando para ver essa aula, eu quero fazer um convite para que vocês respirem um pouquinho comigo. Então, fechem os seus olhos, encontrem uma posição bem confortável, né, independente de onde vocês estejam. Mas fechem os seus olhos e tomem 3 respirações bem profundas. Então, inspira, enche o pulmão de ar e expira o mais lentamente que você puder. Então, repete esse movimento por 3 vezes, cada um no seu tempo. Respira mais uma vez profundo e solta bem devagarinho. Mais uma vez, respira, inspira e expira. E antes de abrir os seus olhos, mentalize e pense em algo pelo que você é muito grato agora, nesse momento e hoje. Então, mentalize isso, relembre o quanto você é grato por isso, agradeça mentalmente. Toma mais uma respiração profunda e quando terminar, pode abrir os seus olhos. E aí? Espero que você esteja melhor, espero que você consiga se concentrar mais na nossa aula agora. E a gente vai começar, né? Bom, quando os alunos convidaram para essa aula, eu fiquei extremamente emocionada. Essa aula é um presente para mim, porque são várias coisas que eu falo sempre, né, nas minhas aulas, nas minhas falas, nos meus vídeos, né, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de dar uma aula sobre isso, né, de falar exatamente como eu penso, mostrar o meu raciocínio, né, para as pessoas nesse sentido. Então, falar sobre isso é um presente imenso para mim. Então, estou muito feliz de poder dar essa aula para vocês. E aí, vou compartilhar minha tela agora para a gente conseguir acompanhar o material da aula. Então, bom, o tema da nossa aula, então, é nutrir, né, a mente, o espírito e as emoções. Bom, primeira pergunta, né? Você já parou para pensar nisso, né? Eu sei que tem muitas pessoas vendo que talvez não são nutricionistas, mas a minha pergunta é mais para os nutricionistas, né? Você já parou para pensar que a nutrição ela vai além do corpo físico? Porque a gente aprende muito bem a cuidar do corpo físico, né? Isso é fácil para nós, né, profissionais nutricionistas. Mas será que a nutrição não vai além disso? Então, isso que me fez estudar um pouco mais essa área, sabe? Entrar um pouquinho mais em outros pilares da nutrição, né? Que vão um pouquinho além desse corpo físico e eu vou mostrar para vocês como eu vejo isso. Mas eu, Joana, né, como professora e cientista que sou, claro que eu não me contentei em trazer para vocês apenas informações da minha fala, das minhas vivências e daquilo que eu aprendi, né, ao longo da minha caminhada. Mas eu fui buscar realmente, né, uma origem na ciência para a gente conseguir compreender e ver que isso já é estudado, isso é muito estudado há muito tempo. Olha aí, né? Coloquei até uma referência bem, bem antiga aqui,
Hipócrates, né, lá no século IV, considerava a saúde como um estado de equilíbrio harmonioso entre mente, corpo, ambiente, sendo a doença uma resultante da desarmonia desses elementos. Ele afirmava que o que quer que aconteça na mente afeta o corpo. Pensa, gente, isso é muito, muito tempo atrás que se falava isso, lá antes de Cristo, né? Então, ele já trazia o conceito de saúde como uma mistura, né, de todos esses campos: energético, mental, espiritual, emocional, físico. Então, essa mistura inteira, né, de todos esses corpos, digamos assim. Então, desde então já se percebe, já se estuda esses efeitos, né? E a sensação que eu tenho muitas vezes como nutricionista é que os profissionais da saúde perderam um pouco isso, né? A gente se perdeu um pouquinho e acabou esquecendo isso. A gente foi muito, muito, muito lá pro biológico, né? Os exames, para essa parte tão técnica. Não que isso não seja importante, gente. Vocês sabem que isso é super importante, que eu também gosto muito de estudar isso. Porém, a gente perdeu o equilíbrio, né? Não pode, a gente tem que pensar, né? A gente tem que visualizar vamos pensar na nutrição, né? Como o mundo inteiro. E a gente tem que cuidar para não se colocar dentro de caixinhas, né? Ah, agora eu só vou estudar nutrição funcional. Então é só isso que faz sentido, é só isso, né? Ou a comportamental, né? Também é uma caixinha. Então, agora só isso que faz sentido, o resto não vou mais utilizar na minha prática. E na verdade, não, né? A gente, como cientista, a gente tem que, e profissional, né? Humano, a gente tem que entender que a gente tem que ver tudo isso e usar a nosso favor, tudo aquilo que a gente aprende. Então, não é uma coisa isolada ou outra, não é uma caixinha ou outra. A gente tem que ir misturando e fazendo caixinhas, né, novas, ou não entrando em nenhuma caixinha e fazendo isso, né, na nossa prática profissional. A gente aproveitando de tudo. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é uma visão, né, que vai ajudar e vai complementar a prática de vocês, né? Ela não é a única forma de visão também, né? Ela é um lado, né? Então, para abrir um pouquinho a mente e o pensamento de vocês nesse sentido, certo? Bom, e aí eu começo refletindo um pouquinho com vocês, né? Se a gente está falando, né, de nutrição, de várias situações nesse sentido, né, de cuidado do corpo e tudo mais. O que a gente pensa, né? Eu sempre ensino isso para os nutricionistas, né, para os alunos ou para os outros nutricionistas dos quais eu formo. Aprender não é acumular conhecimento e saber coisas. Não é isso, né? A gente precisa desconstruir um pouco essa ideia. Aprender é realmente, de verdade, a gente saber mais, a gente entender mais de nós mesmos. Isso é aprender de verdade. Quando a gente entende mais e estuda mais nós mesmos. Então, não é o nutricionista, ele transforma a vida das pessoas. Ele não consegue transformar a vida de alguém se ele não se transforma primeiro. Então, primeiro somos nós. Primeiro nós temos que olhar para nós. E esse é o convite da aula de hoje. Eu quero que vocês façam essa análise, essa observação. Olhem para vocês e para aquilo que vocês são, né? E para aquilo que vocês enxergam e para aquilo que vocês também querem ser, né? Então, vamos lá, né? Aprender não é saber coisas, é saber sobre nós mesmos. E aí a gente vai pensando em três campos, né? Como eu disse para vocês: o mental, o emocional, o espiritual. São três campos além do físico, né? O físico é muito mais fácil da gente entender, né? Mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nesse emocional, espiritual e mental, para vocês conseguirem se aprofundar um pouquinho nesse sentido.
Pensem comigo, né? O físico, por que é mais fácil falar do físico? Porque a gente aprende muito a nutrir o físico. Eu vou falar primeiro esse slide aqui, depois eu volto. A gente aprende muito a nutrir, né, o nosso corpo físico. Porque para mim é mais dicotômico isso, né? Ou a gente nutre ou a gente intoxica esses corpos, né? Digamos assim, que a gente tem. O que é o nutri, né? O nutrir quando a gente faz coisas que alimentam ele de forma saudável, né? Como a gente fala da nutrição. Intoxicar é quando a gente acaba é, exagerando, quando a gente acaba desequilibrando algum desses sistemas. Vamos falar do físico, que eu falei que era mais fácil. O físico, como que a gente nutre o corpo físico? Se alimentando bem, fazendo exercício físico, né? Tendo o cuidado com o nosso corpo. A gente sabe fazer isso bem, né? A própria higiene, todos os cuidados que a gente tem com o corpo. É fácil da gente entender como que se nutre, né? E como que se intoxica o corpo? Em contrário, né? No sedentarismo, na má alimentação, né? Na falta desse cuidado com o nosso corpo. Então, o corpo é o que mais a gente sabe. Então, hoje a gente não vai falar dele, porque isso vocês já sabem muito bem. Agora, a minha pergunta é: como que a gente nutre o nosso mental e como que a gente intoxica o nosso mental? Vamos pensar. Né? Eu queria que você estivesse falando comigo, né? Mas como vocês não estão, eu vou ter que responder. Olha só, o mental, como que a gente intoxica o mental? Bom, em tempos de pandemia que a gente está vivendo, é fácil de visualizar como que a gente intoxica nosso mental, né? A gente intoxica ouvindo notícia ruim, noticiário, jornal, televisão, pessoas, né, muito negativas, que acabam trazendo conteúdos muito pesados, muitas vezes para a gente, né? Então, isso intoxica muito o nosso mental. E como que a gente vai nutrir ele? Observem o que é mais fácil, se é nutrir ou intoxicar. Como que a gente vai nutrir ele? Com boas leituras, bons programas de TV, boas séries, documentários, filmes, né? Quando a gente consegue fazer o contrário, né, da intoxicação. Conviver com pessoas que estimulam nós mentalmente, conversas que são interessantes, que são legais, né? Pessoas que nos agregam nesse sentido, né? E a meditação também. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas ela também é um passo bem importante para a gente nutrir. Bom, o emocional, vamos para o emocional. Como que a gente intoxica o nosso emocional, né? Bom, para mim, na minha visão, uma das coisas que mais intoxica o nosso emocional é o meu, né? O meu emocional é não dar vazão para as minhas emoções. O que é isso? Quando eu sinto, né? Eu tenho uma emoção, um sentimento, né? Por exemplo, eu fico triste. Eu tô triste por algum motivo. Fiquei chateada com alguém, com alguma situação e eu fiquei triste. O que eu preciso fazer com isso? O que a gente normalmente faz? Normalmente a gente, não vou ficar triste porque eu não posso ficar triste, porque eu tenho que ficar feliz, eu tenho que estar sempre feliz. Mas na verdade, a gente precisa viver as nossas emoções. Então, dá vazão às nossas emoções. Então, não dá vazão às emoções intoxica, porque a gente não consegue lidar com aquilo fica lá na gente, aquilo fica lá preso, né? A gente não consegue lidar bem, né, com as nossas emoções. Isso nos intoxica, né, emocionalmente. Pessoas também que reclamam muito, né, que são bastante pesadas, acabam deixando a gente emocionalmente mais intoxicado também. E como que a gente nutre, né, o emocional? Bom, cada um tem um jeito, né? Mas a gente pode nutrir ficando perto das pessoas que a gente gosta, ou fazendo um contato com essas pessoas, né? Praticar a gratidão, a gente ser grato pelas coisas, né? O autocuidado, a própria meditação de novo, atenção plena, tudo isso nutre.
né? O nosso emocional. E o espiritual, o que que nutre, né? Primeiro, o que que intoxica o nosso espiritual? Bom, penso que uma das principais intoxicações é a rigidez com a gente mesmo, né? Quando a gente é muito duro com a gente, quando a gente não é flexível, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas ideias, né? A gente é muito duro, muito rígido, né? Com a gente mesmo. E também a falta de propósito na vida, a gente não tem motivação para acordar, não tem motivo para seguir. E, de novo, pessoas, né, muito energeticamente pesadas, bastante negativas, isso intoxica bastante. E como que a gente vai nutrir? Vamos lá, de novo, meditação, a fé, né, muitas pessoas utilizam a fé nesse sentido para nutrir. O autocuidado, né? A gratidão de novo. Todas essas coisas eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente, então vocês vai abrindo, né? Eu só estou iniciando para que vocês consigam visualizar. E aí a gente vai voltar para aquele outro slide que eu estava antes, porque ele define um pouco melhor isso, né? O que é esse mental? São os pensamentos, os padrões de percepção que a gente tem, né? Isso é o nosso mental. Então, a gente olhar, depois eu quero que vocês, cada um pense, né? Como que nutre, como que intoxica o seu mental, né? Quais pensamentos te nutrem e te intoxicam, né? Quais padrões que você carrega, crenças que você carrega, né? Coisas que podem estar nutrindo ou intoxicando o seu mental. O emocional são as emoções, né? Existem muitas emoções, né? Existem 4 básicas, né? Que são a tristeza, a alegria, a raiva e o medo. Vocês vão lembrar do filme Divertidamente, né? Que ele trabalha muito isso, ele ainda tem uma quinta, que é um nojinho, né? Que tá no filme, né, que é um dos personagens, mas esse filme ele trabalha muito bem a questão das emoções básicas, né? Só que a gente vai misturando emoções com o passar do tempo e a gente vai tendo emoções mais complexas que essas, né? Então, a ansiedade, que pode ser uma mistura aí do medo com, né, outras coisas, né, até com tristeza, até com preocupação, então a gente vai tendo emoções mais complexas, né? Essas 4, elas são as mais básicas. E o espiritual, o que que é? Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que que é, né? O nosso espiritual. Na verdade, o espiritual, ele para mim, né, na minha visão, ele não tem nada a ver com religião, né? Com religiosidade, nada disso. Ele tem a ver com a minha relação comigo mesma, né? O meu eu comigo mesma, como que eu lido comigo mesma, né? Como que eu me relaciono comigo mesma, porque é uma relação também, né? A gente com a gente mesmo, né? A gente tem que olhar para isso. E como que é também, o que que me motiva nesse sentido, né? Então, ter um propósito, como eu falei, né? Crenças, né? Que eu carrego, que podem estar me afetando, né? Nesse meu ponto espiritual, né? E modificações nesses 3 pontos, elas podem refletir alterações em todos os nossos sistemas, né? Eu acho que vocês conseguem visualizar isso. Quando vocês estão com algum problema emocional, assim, uma coisa bem ruim, uma tristeza, um luto, né? Alguma coisa que vocês estão vivendo emocionalmente pesado, assim, isso não afeta a vida de vocês? Os outros pontos da vida? A gente não consegue comer direito, trabalhar direito, fazer as nossas coisas direito, afeta tudo, né? Porque uma modificação ela pode afetar todos esses sistemas. Isso que a gente tem que aprender a olhar, né? E não só olhar para o físico, né? Porque a gente sempre só quer cuidar do físico. Então é isso que eu quero que vocês observem. E aí, como tarefa para vocês depois fazerem, é vocês pegarem e pensarem, né, com base nessas definições que eu trouxe do mental, emocional e espiritual, o que te intoxica e o que te nutre. Você tem que dizer. Eu tô só dando algumas ideias, eu tô lançando
alguns insights para vocês. Mas vocês têm que perceber, você tem que perceber o que te nutre, o que te intoxica. Eu estou dando exemplos de mim, do que eu enxergo e entendo. Mas com certeza você vai ter outras coisas que te intoxicam e outras coisas que te nutrem. Então, para um minutinho do teu dia e pensa nisso, né? Talvez agora, né? Como é uma aula gravada, você pode dar uma paradinha aí no vídeo e refletir por 2, 3 minutos o que te nutre, o que te intoxica nesses campos. Isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a te perceber e a mudar isso, né? A buscar mais o que te nutre e a evitar mais o que te intoxica. Isso não é egoísmo, gente. Isso não tem nada a ver com ego. Isso tem a ver com autocuidado. E aí, como eu falei para vocês, né, como boa cientista que sou, fui buscar, né, alguns artigos que trouxessem algum embasamento, né, de tudo isso que eu tô falando para vocês. E para minha surpresa, né, coisa que eu também não imaginava, né, para minha super surpresa, eu vi que tem muito artigo, tá? Eu fiquei um pouco emocionada, um pouco chocada, porque assim, eu já tinha buscado algumas referências em alguns momentos, mas eu nunca tinha dado uma aula sobre isso que eu tô dando para vocês. E eu nunca tinha visto tanto de coisa que tem. Eu fiquei chocada, gente, sério, fiquei chocada. Eu botei ali no material, vou colocar no material complementar para vocês, porque é muita coisa, muito artigo, muito legal que vocês podem usar na vida de vocês, assim. Então, eu tenho certeza que vai contribuir muito. Eu adorei saber, porque eu realmente nunca tinha estudado e nunca tinha visto que tinha tanta coisa. Eu fiquei muito, muito feliz. E aí eu vou compartilhar alguns com vocês, né, para vocês visualizarem comigo aqui quais são os artigos. Muito bem. As emoções podem influenciar o nosso sistema imune? O que vocês acham? Vocês acham que sim ou vocês acham que não? Esse artigo, ele é muito legal porque ele traz que melhores respostas imunológicas estão relacionadas com reavaliação das emoções, enfrentamento das emoções, aquilo que eu falei, né, de compreender as emoções, né, colocar na linha de base, disposição otimista, afeto positivo, né, todas essas condições, elas trazem menores níveis, né, de IL-6, né, que é um marcador inflamatório. Então, olha que interessante, né, a gente visualizar como as emoções mais positivas e uma boa relação consigo mesmo pode melhorar o nosso sistema imune, sim. Da mesma forma, nesse mesmo artigo, ele fala que piores respostas imunológicas, né, relacionadas a relações negativas, né, principalmente com raiva, hostilidade, conflito, enfim, rejeição social, isolamento social, né, a solidão, né, que é diferente da solitude, que é quando a gente gosta de ficar sozinho, né, com a gente mesmo, não é sozinho, é com nós mesmos. E também muitas adversidades na primeira infância, enfim, né, acabaram afetando, né, essas emoções mais para negativas, né, e trouxeram maiores níveis de IL-6. Eu vou falar agora porque senão eu vou esquecer. Muito cuidado com isso, tá? Porque agora eu tô falando e fiquei pensando. É muito importante a gente ver entender um pouquinho essa questão das emoções e não classificá-las também, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente, em relação às emoções, né? A gente classifica, essa emoção é boa, essa emoção é ruim. A tristeza. Tristeza, eu falei para vocês que era uma emoção básica. Tristeza é bom ou ruim? Raiva, é bom ou ruim? Alegria, é bom ou ruim? Medo, né? Então, a gente tem que entender um pouco e ver que não dá pra gente classificar assim como bom ou ruim também, concordam comigo? Porque assim, é a mesma coisa alimento. Existe alimento bom e ruim? A resposta sempre é depende, né? Depende da situação, depende da frequência que você consome, depende de várias coisas. Então, as emoções também.
Por isso que eu falei do filme do Divertidamente, porque ele traz isso de uma forma muito leve, né? Ele mostra que todas as emoções são importantes. E é isso mesmo, né? Todas as emoções são importantes. Não é só bom e ruim. A tristeza, gente, a tristeza é boa também. A gente precisa dela. Se a gente não tem a tristeza, como que a gente vive na alegria? Como que a gente entende a alegria? Como que a gente é feliz, né? Então a gente tem que entender tudo. A raiva é um impulsionador. Às vezes a raiva ela nos faz fazer as coisas, ela nos faz ir para ação, mesmo que seja com raiva, mas ela faz a gente dar um passo, ela nos ajuda nesse sentido. Então, as emoções elas podem sim nos ajudar muito, tá? Inclusive as que a gente pensa que não são boas, elas são boas também, né? Então, cuidado para não falar, isso é bom, isso é ruim, né? Emoção boa, emoção ruim. Assim como a gente não gosta de falar, né, dos alimentos que são bons e ruins, né? Então, acho que a gente tem que cuidar também ao falar das emoções também. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela de novo com vocês. Para a gente seguir aqui nos nossos artigos. Muito bem. Então, esse mais o sistema imune. Felicidade e afeto são relacionados com marcadores inflamatórios, já que a gente está falando dos inflamatórios? Então, tem 2 artigos aqui que são muito legais, né? Não sei se vocês estão vendo os 2 aqui. Mas um que fala mais sobre o afeto positivo em relação aos marcadores inflamatórios, né? Ele traz como os marcadores inflamatórios ficam mais baixos quando a gente tem, né, esse afeto positivo, né? Contato com outras pessoas ou com a gente mesmo também, né? E um outro aqui que falava da felicidade, né? De indivíduos mais felizes, né? Claro que eles usaram alguns parâmetros para analisar isso, mas eles identificaram que pessoas mais felizes, elas tinham menores marcadores inflamatórios e elas também tinham uma resposta melhor, né, ao tratamento do diabetes tipo 2, enfim, então fazia essa relação. Achei muito interessante esses 2 artigos. E aí, ser otimista. Será que ser otimista pode diminuir cortisol e até eventos cardiovasculares? Ser otimista, será, né? Será que isso pode acontecer? Na verdade, sim, de novo, né? Olha só. Esses artigos aqui, ó, eles associam o otimismo, né? Um deles com a quantidade de cortisol, né? As concentrações de cortisol. E outro que fala da associação com eventos cardiovasculares, né? E causa de morte, todas as causas de morte. Então, o otimismo, sim, ele acabou trazendo esse resultado de menores concentrações de cortisol e menor risco de morte por eventos cardiovasculares. Sono de qualidade. Será que ele pode diminuir ansiedade, depressão e gordura corporal? Aí os nutricionistas vão gostar desse artigo, né? E esse artigo ele fala exatamente disso, que essa relação de ter uma qualidade interessante no sono, né? Ter um sono de qualidade, ele melhora muitas coisas, né? Não só a ansiedade, né? E sintomas depressivos, mas também a quantidade de gordura corporal. Aqui nesse caso foi um estudo com adolescentes, né? Mas ele traz essa relação, né? Do sono com menor quantidade de gordura corporal. Olha que interessante esse dado para a gente utilizar, né? Até como argumentos, às vezes, nas nossas consultas, né? Bom, e a espiritualidade, né, que a gente estava falando antes dela? Será que ela pode melhorar a nossa qualidade de vida? Será que ela pode ter alguma relação com isso, né? Com a nossa qualidade de vida? De novo, sim, né? Olha só. Intervenções espirituais podem melhorar o bem-estar espiritual e a qualidade de vida, além de reduzir a depressão, a ansiedade e a desesperança em pacientes com câncer. Então, esse artigo foi muito legal, que eles estudaram esses pacientes com câncer e eles visualizaram que aqueles que faziam algumas práticas, né, espirituais
participaram de algumas intervenções espirituais acabaram tendo melhores respostas, né? Não fisicamente exatamente esse artigo, mas mais a questão da ansiedade, né? De acreditar, né, no tratamento e lidar melhor com isso. Achei fantástico esse trabalho. E aí, esse artigo aqui, nossa, esse aqui me emocionei mais, porque eu não conhecia ele. E ele fala de várias coisas que eu vou falar mais para frente para vocês, né? De toda essa relação entre a atenção plena, né? Que é uma técnica, né? De meditação, que é o mindfulness, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Técnicas de respiração e de alongamento, então ela trouxe mais o yoga, né? Aqui como técnica, melhorando, né, ou estabilizando a atividade imunoneuroendócrina. Então, ele fez toda essa relação. Nesse caso, foi com pacientes de sobreviventes, né, de câncer de mama. Mas, acho que dá para a gente pensar e aplicar também em outras situações, né? Com certeza, melhorar essa resposta imunoneuroendócrina deve ser com certeza é interessante para muitas coisas, né? E tem um propósito de vida, né? Falei tanto dele ali quando eu falei da espiritualidade. Será que ele pode proteger a nossa saúde mental, né? Pode ajudar a gente a melhorar a nossa saúde mental? Sim, né? Tem esse artigo que trouxe que ter um propósito e um objetivo robusto, assim, né, de vida, um objetivo claro, né, bem delimitado, ele traz um menor declínio cognitivo a partir da meia-idade. Então, a partir lá dos 50, 60 anos, ele acabava identificando esse menor declínio. Então, trazia benefícios muito importantes nesse sentido para os idosos, né? Quando eles iam avançando a sua idade. Então, achei muito legal. Bom, e a autocompaixão? Né? Falei um pouquinho sobre esse autocuidado e tudo mais, né? Essa relação da gente com a gente mesmo. Será que isso pode melhorar, né, o nosso bem-estar ao longo da vida? É uma pergunta bem interessante, porque isso aqui pode fazer com que vocês virem alguma chavinha para mudarem, né, a forma de vocês olharem para isso, né? E a autocompaixão associada ao bem-estar, né? Aqui foi um estudo com idosos, foi uma revisão sistemática, então ela compilou vários trabalhos e ele trouxe que ele pode amortecer os impactos de sintomas físicos e psicológicos ao longo do envelhecimento, né? Contribuindo, sim, para o bem-estar, né? Nessa fase. Então, vejam só, né? Como todas essas situações e essas práticas que a gente está falando, elas podem influenciar, né? Grandemente na nossa qualidade de vida. Né? Não só a curto prazo, porque a curto prazo a gente também tem benefícios, mas a longo prazo, principalmente, né? Quando a gente pensa na nossa vida, no envelhecimento e tudo mais. E aí, esse artigo aqui, eu quis trazer né, sobre o Mindful, que eu falei do Mindfulness, né, que é uma técnica de meditação, mas também existe uma técnica de alimentação consciente, né, que a gente chama, que é o Mindful Eating, né. O Mindful Eating, ele é uma técnica de atenção plena na hora de se alimentar, né? Então, é uma forma da gente observar, né, a nossa alimentação. É como se a gente fizesse, né, alimentação consciente, enfim, né, mais intuitiva. Então, essa alimentação, ela está associada, né, a uma diminuição dos sintomas depressivos. E também ela está relacionada com a diminuição de outras situações, né? Pessoas que têm mais transtornos alimentares ou alguma dificuldade com a alimentação. Então, essa técnica, ela pode ajudar muito a gente a
aprender a ter uma atenção mesmo na hora de se alimentar, sentir o sabor, entender melhor, né, toda essa relação que a gente tem com o alimento, né, que são vários aspectos, né, que estão relacionados a isso, né. Então é um artigo bem legal e ele mostra que ela pode estar relacionada também com a depressão. Bom, e a gratidão? Né? O que a gratidão pode gerar na nossa vida? Bom, eu sou suspeita para falar, já vou falar um pouquinho para vocês o que eu penso disso. Mas a gratidão, ela pode gerar muitas coisas. Esse artigo aqui eu achei fantástico. Ele fala que a gratidão, né, ser grato, faz você mais feliz, né, te traz felicidade. Achei muito legal a abordagem dele. E ele trouxe, né, assim, tipo, algumas práticas, né? Já vou falar delas, porque daqui a pouco a gente vai entrar no assunto disso. Mas ele falava de algumas práticas de gratidão, né? Escrever uma nota de agradecimento, né? Escrever uma carta para si mesmo ou para alguém, né? De gratidão. Agradecer mentalmente a alguém, né? Não só, né? Alguém, mas como a gente mesmo também, às vezes, né? A gente se agradecer pelo que a gente faz também por nós, pelo nosso cuidado. Manter um diário da gratidão, achei muito legal, né? De trazer isso. Contar as suas bênçãos, né? Escrever sobre elas, refletir sobre elas, pensar o que você sentiu naquele momento, né? Orar, né? Ele fala das práticas religiosas, né? Para as pessoas que têm essas práticas, né? Obviamente. E a meditação, né? A meditação da atenção plena, né? Que faz a gente focar, né? No momento presente, sem julgamento. Então, ele traz tudo isso nesse artigo. Eu achei muito interessante também. Espero que vocês gostem. Bom, aí nós vamos entrar um pouquinho agora né, finalizando essa parte mais científica. Então, eu vou falar o que eu já reuni, o que eu já aprendi, o que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre todos esses assuntos que a gente falou, né? E aí eu quero falar para vocês um pouco sobre gratidão, né? O que é gratidão? Porque virou uma palavra meio banal, né? Ai, gratidão, gratidão, as pessoas falam muito sobre isso, né? E tá. O que é ser grato mesmo? Não sei se vocês já se perguntaram isso, né? Eu pedi lá no começo da aula, não pedi para vocês pensarem em alguma coisa pelas quais vocês eram gratos, né? Pensem nela, lembrem o que vocês tinham pensado naquele momento e tragam aqui para essa reflexão comigo. O que é ser grato? Bom, eu sempre aprendi que ser grato era agradecer as coisas boas que me aconteciam, né? Como tá ali, ó, ser grato é reconhecer a bondade em sua vida, agradecer alguém que lhe causou algum bem, algum benefício, alguma ajuda, né? Algum auxílio. Então eu aprendi sempre que isso era ser grato. É quando acontecia uma coisa muito boa, eu reconhecer essa coisa boa e agradecer, né? Então, para mim, ser grato era isso, né? Até muito pouco tempo da minha vida. Só que com o tempo eu fui vendo que não era só isso, né? Porque é fácil ser grato pelas coisas boas, né? É bem fácil, é bem tranquilo. Oh, acontece uma coisa boa e eu sou grata, claro que é bom, é facílimo ser grato por isso. Agora, ser grato por tudo que te acontece não é tão simples assim. Por quê? Porque ser grato por tudo quer dizer até pelas coisas que a gente pensa que não são boas naquele exato momento, né? Meu Deus, acontece alguma coisa, né, desafiadora no meu dia. E eu falo, muito obrigada, porque isso vai me ensinar alguma coisa. Eu vou entender o que isso quer me dizer. Vou entender o que isso quer me mostrar. Então, ser grato para mim, Joana, hoje, na minha vida, de verdade, ser grato por tudo que me acontece. É viver num estado constante de gratidão. Não é agradecer isoladamente uma coisa ou outra. É estar grato, é ser grato,
é viver esse estado plenamente sempre, todos os dias. Então é confiar, entregar, né? Deixar fluir, sentir, viver o que precisa ser vivido, né? Então eu consegui deixar as coisas fluírem e agradecer por elas, mesmo que elas pareçam meio ruins naquele momento. Então, observem vocês, né? Como vocês enxergam a gratidão. Se isso faz sentido para vocês, se vocês já pensam dessa forma ou se vocês muitas vezes agradecem somente pelas coisas boas. Então, pensem nisso, né? Reflitam sobre isso. A gratidão, ela pode ajudar as pessoas a se conectarem com algo que é maior que elas, né? Então, por isso que muitas pessoas também associam a gratidão à fé, né? A essa questão da fé, de acreditar em alguma coisa, de que existe algo maior, né, que a gente. Então, por isso que muitas vezes ela está atrelada e ela pode nos ajudar a evidenciar, né, que a gente pode se conectar com algo que é maior que a gente mesmo, né? Mas isso é só um plus, né? O que eu quero, a mensagem que eu quero levar dizer para vocês é que vocês observem, né, pelo que vocês agradecem e qual é o tipo de agradecimento que vocês fazem, né? Vocês realmente agradecem tudo que acontece, né? Mesmo aquilo que às vezes a gente julga que não é tão bom naquele momento. Então observem, né? Se observem nesse sentido. Bom, e eu falei um monte de coisa, né? Mas eu quero trazer algumas coisas práticas, né, da minha vivência, do que eu penso e do que eu acredito. Qual é o segredo, então? Bom, Joana, você falou de gratidão, você falou de felicidade, você falou de melhorar o físico, de melhorar o mental, o espiritual, o corpo, a imunidade, a saúde, um monte de coisa, né? Mas como que eu coloco isso na minha vida? Como que eu transformo isso em práticas, né? Em ações. Porque é muito comum a gente estudar e aprender um monte de coisa e não colocar em prática, não é? Todo mundo já fez isso, né? A gente estuda, faz congresso, faz curso, faz pós, faz isso, faz aquilo. E que horas que a gente põe em prática? Às vezes a gente passa anos da vida e a gente não pratica quase nada do que a gente aprende. E aqui eu quero que vocês enxerguem como que a gente vai aplicar isso na prática. Para eu explicar para vocês, né, para eu trazer um pouco da prática para vocês, eu preciso que vocês entendam uma questão. Essa escala aqui é uma escala que eu gosto muito de utilizar, né, com os alunos, com os pacientes, eu sempre explico muito bem isso, porque ela é uma escala de percepção de energia. Eu quero que vocês pensem, né? Vocês que estão aí com papel e caneta na mão, pensem comigo, né? Olha aqui, vocês estão vendo um gráfico que ele tá na média 7, né? 7 é a média, digamos assim. Para cima, né? Que é como se fosse um eletrocardiograma, né? Para cima e para baixo, né? Essa oscilação. Quando a gente tem sintomas de energia mais elevada, é quando a gente está nessa vibração aqui acima do 7. Quando a gente está com a energia mais baixa, a gente tem sintomas e sensações e emoções relacionadas ao 7 para baixo, né? Então, o que é? A nossa energia, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são como esse eletrocardiograma aqui, né? Como essa escala. Eles são variáveis, né? Uma hora você está muito feliz, outra hora você está muito triste, outra hora você está mais ou menos, outra hora você está legal, outra hora você dá uma baixada. Não é assim? A nossa vida é assim, porque a gente é emocional, a gente vai se afetando pelas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia, na vida das pessoas que estão perto da gente. Então, isso vai acontecendo naturalmente, tá? O que eu quero que vocês observem é o seguinte: quais são os sintomas que demonstram energia mais elevada? Vamos pensar, né? Pense em vocês primeiro, antes da gente mudar o slide. Quando você tá com a energia alta, assim, sabe aquele dia que você tá, meu Deus, quer dominar o mundo, assim? Quais os teus sintomas? O que tu tá sentindo nesse dia? E naquele dia que tu tá, nossa, muito down, que tu não tem vontade de fazer nada, que você não tem energia, não tem motivação para fazer as coisas, quais os sintomas desse momento da tua vida?
né? Então aqui tem uma escala, né, mais ou menos de percepção. Como vocês não conseguem me responder agora, né, eu vou ter que responder para vocês. Mas eu quero que vocês pensem em vocês, né? Quando a gente está com energia mais alta, o que a gente sente, né? A gente se sente entusiasmado, a gente tem iniciativa, a gente tem certeza, a gente tem clareza, a gente é corajoso, a gente assume as coisas, a gente assume responsabilidades, a gente vai para ação, né? A gente tem iniciativa, né? Já falei da iniciativa, mas a gente tem alegria, a gente não vê problema, a gente vê desafio, né? A gente aceita as coisas e vai fazer. A gente é comprometido, a gente é motivado, a gente é resiliente, né? A gente tem disposição, a gente vê o lado positivo das coisas, a gente vive o agora, né? A gente aproveita o momento, a gente é criativo, né? Então a gente faz muitas coisas e a gente motiva também as pessoas, né? Por a gente estar mais motivada, a gente acaba deixando as pessoas mais motivadas e mais energizadas. Todo mundo tem dias assim, né? Eu falo que é quando eu tô quicando, meu Deus, eu tô quicando, chegou a vibrar, assim, né? Quando eu tô assim. E aí, o outro lado da escala, que é a parte de baixo, é quando eu tô com a energia muito baixa, né? Quando eu me sinto, eu não vou para ação, eu fico confuso, eu tenho muito medo, eu só vejo o lado negativo das coisas, eu tô desmotivado, eu vejo os problemas como limitadores, que eu não vou conseguir, eu fico confuso, eu julgo o tempo inteiro, eu fico muito crítico, eu fico muito irritado, eu tenho raiva, eu tenho culpa, eu tenho vergonha, eu fico muito cansado, né? Ou eu estou muito cansado e isso afeta muito a minha energia. Eu tenho a sensação que nada está indo bem, eu não lido bem com as coisas que acontecem, tudo que acontece, ai, mais isso, né? Eu não tenho vontade de fazer nada, eu reclamo, eu brigo com todo mundo, eu me estresso com as coisas, né? Eu tô sempre preocupada, eu tô angustiada, eu sou um pouco preguiçosa, não vou, né? Não faço as coisas que eu tenho que fazer. E principalmente essa primeira coisinha que tem aqui, ó, eu responsabilizo o outro ou a situação. Quando eu tô com energia muito baixa, eu não tenho autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, gente, ela é muito, muito importante para nós. A gente precisa aprender a assumir a responsabilidade pelas coisas que a gente faz, que a gente diz e que a gente é. E quando a gente está vibrando aqui nessa energia baixa, a gente fica culpando o outro, culpando as coisas, culpando as situações. A gente não se autorresponsabiliza, né? Então isso é um problema, né? Além de todos esses outros sentimentos e emoções que estão aqui, a gente isso agrava mais ainda, né? Porque a gente não enxerga a nossa responsabilidade sobre as coisas, nem sobre o nosso mal-estar às vezes. Então, gente, concordam comigo que vocês sabem que é impossível a gente ficar aqui no set estavelmente, né? Não existe isso. O dia vai acontecer, as coisas vão vir, enfim, a gente vai se afetar. Qual é o nosso desafio, então? É a gente se manter um pouco mais lento aqui, né? Um pouco mais baixo, ó. Vamos ver se eu consigo escrever aqui, ó. Aqui, ó, a gente se manter um pouquinho mais. Ai, não consigo. A gente se manter um pouquinho mais nessa partezinha aqui, ó, né? Nessa parte do. Ai, meu Deus do céu, que coisa. O nosso desafio, vou começar de novo. O nosso desafio é a gente se manter mais perto ali do 7. Não que a gente não vai subir um pouco, descer um pouco, até porque a vida é assim, né? A gente não vai conseguir estar sempre estável. Mas a gente não cair tanto lá no 0, né? Não ir tão para baixo, não ir tão no fundo, né? Não ficar tanto nessa distorção aqui, né? Que é os sintomas da baixa energia. Então, a gente conseguir se observar de forma suficiente para a gente ficar aqui mais perto do 7, né? Onde a gente fica um pouquinho mais, né? Às vezes a gente vai para a distorção, mas a gente fica muito mais na nossa competência emocional do que no nosso vício emocional, né? Não sei se vocês já ouviram falar
no Eneagrama. O Eneagrama é uma forma de análise, assim, né, de pessoas, de comportamentos. E isso ajuda muito, né, quando a gente trabalha com pessoas. A gente analisa os perfis das pessoas e entende melhor como cada um funciona. E no Eneagrama, ele fala de a gente estar em dois momentos. Na competência emocional, que seria essa parte superior aqui, e no vício emocional, né, que seria a parte de baixo, né? Então, é quando a gente está distorcido mesmo, né? Então, é assim que a gente identifica. Faz sentido isso para vocês? Espero que faça, né? Que vocês nem conseguem me responder. Mas espero que esteja ficando claro, né, o que eu tô querendo trazer para vocês. Espero que esteja fazendo sentido. Bom, e aí, nós vamos lá. Aí nós vamos aprender o segredo. Eu disse que eu ia contar o segredo para vocês, então, ora, vamos lá. Vamos falar do segredo agora. O que é o segredo, então? Bom, o segredo é o quê? É a gente nutrir mais todos os nossos corpos, que eu falei lá no começo, né? A gente aprender a nutrir os outros corpos que não só o físico. O mental, o emocional e o espiritual, né? Que é o nosso tema de hoje. Talvez até teriam outros assuntos que a gente poderia entrar. Mas hoje nós vamos olhar para isso, né? Então, esse é o segredo. É eu dominar, né, a minha mente, os meus pensamentos, né, as minhas emoções, eu perceber elas. Então, o primeiro ponto é eu perceber. O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje é um despertar de consciência para muitos, né? Começar a perceber isso, perceber o que eu sinto, perceber o que eu penso, a gente olhar para isso, né? Ai, aquele dia que tu tá ruim, sabe quando tu tá ruim? Ai, aquela sensação ruim, todo mundo já passou por isso algum dia. E aí, você parar e olhar assim, tá, o que eu tô sentindo? Qual é a emoção? É medo? É tristeza? É culpa? O que é? O que tá mexendo comigo? O que tá acontecendo aqui dentro? Parar e olhar. Eu tô com um pouco de medo, tô um pouco insegura, eu tô, né, preocupada. Então, dá nome para as coisas, dá nome para as emoções, dá nome para os sentimentos que a gente tem, né? E isso é o primeiro passo, é a gente se perceber. Na verdade, não é o primeiro, é o único, né? Porque no momento que a gente se percebe, a gente começa a refletir, entender, buscar, observar, lidar. Porque aí você começa a entender. Não, quando eu tô assim, eu preciso disso. Tu sabe o que tu precisa. Eu já sei o que eu preciso. Quando eu tô, né, muito nesses estados, assim, eu sei o que eu preciso. Porque eu já entendi o que me faz sentido e o que me conecta comigo mesmo. Então eu tenho que parar e fazer aquilo e deu, né? Então eu entendo já o que eu preciso. E isso me ajuda, porque não me deixa naquele vício emocional ali da escala de energia baixa por muito tempo. Eu desço, eu fico ali um pouquinho, mas eu já vou, crio ações, né? Eu crio ações para sair dali. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então vamos lá, vamos olhar para isso. Nutrindo, né? Nutrindo, como eu falei para vocês, nutrindo e intoxicando. Essa sempre vai ser a análise de vocês. Como que eu nutro, como que eu intoxico? O físico, o emocional, o espiritual, o mental. E tem um outro aqui que eu botei do ladinho, mas talvez ele poderia estar na roda, que é o descanso ou o sono. Então, tudo isso é importante para a gente ter uma nutrição completa, né, de todos os nossos corpos, nutrindo todos eles. Lembra que a gente falou antes lá, né? Como que eu vou nutrir o físico, alimentação, exercício? Como que eu vou nutrir o emocional? Contato com pessoas que eu gosto, gratidão, autocuidado, atenção plena, meditação.
Como que eu vou nutrir o mental? Boas leituras, bons filmes, bons livros, bons programas de TV, boas séries, documentários, né? Pessoas mais felizes, mais otimistas, que me motivam. E como que eu vou nutrir o meu espiritual? Eu vou nutrir com fé, com autocuidado, com gratidão, com meditação. O sono, né? O cuidado com o sono, né? Dormir as horas que eu preciso para descansar, né? Não mais nem menos, mas dormir o suficiente para ter o descanso do meu corpo. Então, esse é o segredo. É eu entender o que me nutre, o que me intoxica. Ai, professora, mas eu nunca posso intoxicar? Claro que pode, né? Vocês também intoxicam o corpo físico às vezes. E aí, tá tudo bem? O que eu tenho que pensar só é como eu vou nutrir mais ele, né? Vai ter momentos que vai ser inevitável eu conviver com pessoas negativas. Às vezes é alguém muito próximo de mim e a pessoa é muito negativa e eu preciso conviver com ela porque eu moro com ela, porque eu tô muito perto dela. Talvez naquele momento eu preciso. Automaticamente eu vou me intoxicar. Ok, isso acontece. Mas se eu conseguir nutrir mais, concordam comigo que vai ser mais fácil. Se eu conseguir aprender a nutrir mais. Porque daí quando a gente nutre mais, o intoxicado, ele vai perdendo sentido na nossa vida. Porque daí, isso aqui não faz mais parte. Se eu consigo nutrir bem. Então eu tenho que aprender a nutrir mais. Esse é o meu convite, né? E como que eu faço isso? Aí eu vou falar da minha experiência e da minha prática. É um conjunto de práticas que eu chamo de prática de vida integral. O que que é isso? Aqui eu coloquei mais ou menos a minha prática, tá? O que para mim é uma prática de vida integral. Então, atividade física, que daí também a alimentação entra aqui, né? Porque também é uma forma de nutrir o corpo físico. Respiração, meditação, leitura e a gratidão, né? O agradecimento, de novo, que a gente já falou dele. Eu faço também reiki, né, em mim, então eu sou reikiana e eu aplico reiki em mim. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês aqui não é uma receita de bolo, não é, agora eu vou fazer isso, isso, isso e vai dar certo. Não. Eu quero que você se observe e veja o que te nutre e faça aquilo. Se você vê que o exercício físico te faz bem e te nutre, você tem que encontrar um momento do dia para fazer isso. Se você vê que meditação te nutre, você já fez, já tentou, já conseguiu e já deu certo e melhorou a tua vida em algum aspecto, isso te nutre. Se você lê um livro que você gosta, uma parte de um livro, uma frase, né, uma cartinha, não sei, né, alguma coisa que você lê durante o teu dia que te nutre, faça isso. Se você reza, se você, né, tem práticas de oração, faça isso. Então, a prática de vida integral, ela não é uma receita. Até porque a minha, ela se modifica, né? Ela não é igual. Eu tenho um ritualzinho, né? Que eu ritualizei isso. E eu faço de manhã, né? Por quê? Já vou explicar para vocês por quê. Mas eu ritualizei, né? Eu faço um ritualzinho, mas ele muda. Por exemplo, eu não fazia reiki até início do ano. Fiz o curso de reiki esse ano. Antes eu não fazia reiki, então não fazia parte da minha prática. Hoje faz. Porque eu comecei a fazer e eu adorei os efeitos que isso fez em mim. Então eu incluí, entende? Então, como vocês vão organizar e criar a prática de vocês, eu não sei. Mas criem um ritual, um ritualzinho, né? Para isso. Por que eu falei que eu faço de manhã? Bom, eu fazia isso, ou não, primeiro eu não fazia, depois eu comecei a fazer, mas eu fazia espaçado, deixava normalmente para de noite, de noite eu faço, sabe? Deixava o dia acontecer, de noite eu ia fazer exercício, fazer meu cuidado. Só que eu fui vendo que de noite eu estava muito cansada, eu não tinha disposição, eu acabava não fazendo, ou fazendo meio mal feito, de qualquer jeito, sabe? Então eu comecei a ver que não, que eu precisava arrumar um jeito de fazer de manhã. Como que eu ia fazer de manhã? Acordando mais cedo. Então eu comecei a acordar mais cedo. Eu acordo às 5:30 da manhã hoje e faço as minhas práticas todos os dias.
né? Claro, tem dias que falha e tudo bem lidar com falha e com erro, né? Isso é outra aula, na verdade, que a gente poderia falar. Mas a maioria dos meus dias eu faço, né? Eu faço esse meu ritualzinho, que às vezes ele muda, mas basicamente ele contempla tudo isso que eu tô trazendo para vocês de exemplo. Então, isso dura 1h30, 1h20. Então, para mim, já dura bastante tempo. Vocês não precisam começar fazendo 1h20, né? Óbvio. Vocês podem começar fazendo 15 minutos por dia, né? Pegar 15 minutos do teu dia, de preferência, eu sugiro de manhã, porque de manhã a gente tem o dia inteiro para viver, né? Então, a gente faz né? Eu falo de mim. Eu faço essa minha prática de manhã e aí isso me energiza e me deixa muito mais motivada e muito mais feliz pro meu dia. E aí, o meu dia é melhor, entende? Eu fico com aqueles sintomas de energia elevada mais frequentemente durante o meu dia, né? Então, para mim, faz muito bem de manhã. E de manhã, a gente também tem a coisa do sabotador, né? Não tem desculpa. É só acordar 1 hora mais cedo. Então, eu posso fazer de manhã. De noite, às vezes, a gente já tomou tantas decisões, a gente já fez tanta coisa, a gente já tá tão esgotado que a gente não quer mais fazer isso. A gente não quer mais parar para se cuidar. E aí a gente não se cuida. E assim os dias passam e a gente não se cuida. Então, meu convite é que vocês separem, tá? Comecem assim, ó, 15 minutos, né? 15 minutos de manhã, vocês vão acordar mais cedo e vocês vão fazer alguma coisa que faz sentido para vocês e que faz bem para vocês. 15 minutos, gente. 15 minutos da vida todo mundo tem. Como que vocês vão fazer isso? Não sei. Se vocês não tiverem nenhuma prática, quem já medita pode meditar, quem gosta de ler pode fazer uma leitura, quem quer só ficar quietinho, em silêncio, agradecer, né? Aquele momento de atenção plena. Quem quer fazer um alongamento, uma yoga, alguma coisa assim, não sei o que vocês vão fazer. Vocês vão pensar naquilo que dá prazer para vocês. Aquilo que vai deixar vocês, vai dar vontade de vocês acordarem esses 15 minutos mais cedo, porque é uma coisa que vai deixar vocês melhor. Então, pensem nisso, tá? Minha proposta é essa, 15 minutos por dia, né? Façam esse exercício. Escolham alguma ou algumas práticas e acordem 15 minutos mais cedo e façam. E assim, depois vocês vão ver o efeito, tá? Não faça o que eu digo, não acredite no que eu estou dizendo. Faça você mesmo. Tenha a sua própria experiência. Depois você vai me contar como é que foi, o que tu sentiu, o que mudou na tua vida. Eu falo isso com tranquilidade, porque para todas as pessoas que eu já ensinei isso, elas vêm me dizer, Joana, mudou minha vida, melhorou minha vida, meus dias ficaram mais produtivos, eu fiquei melhor. Então, você vai ter efeitos positivos, eu tenho certeza. Então, essa é a minha proposta, né, para vocês, para a aula de hoje. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então. Aí a gente vai finalizar com uma reflexão, né? Não poderia ser diferente comigo. Eu gosto muito dessa autora, eu tenho vários livros dela. E eu gosto muito das falas dela, ela é uma filósofa, uma professora maravilhosa. E observem o que ela coloca nesse trecho aqui que eu escolhi para falar para vocês. O desafio de fazer uma escolha não é a escolha em si, mas ser capaz de abrir mão de tudo que não foi escolhido. O duro mesmo é a renúncia. E antes do início é o fim. Deixar ir aquilo que não é mais. Porque temos mania de acreditar que a vida é o que estamos fazendo. Não. O que estamos fazendo se transforma na vida que levamos. Aprenda a parar, seja o que for que não serve mais. Pare agora mesmo. Recomece de outra forma. E não fique espantado se as coisas ao redor também se modificarem. Porque tudo começa aqui dentro. Gostaram? Então o meu desafio aqui para vocês dessa aula de hoje é que vocês, se vocês não conseguem fazer esse movimento, né,
ainda, né, um movimento tão considerável, então parem o que vocês estão fazendo e recomecem de uma outra forma, né? Esses 15 minutos que vocês vão começar a dedicar para vocês podem se transformar em meia hora, em uma hora, e daqui a pouco vocês vão estar que nem eu, porque eu acordo às 5h30 e quando é 8h30 que eu começo a trabalhar, eu tenho uma sensação tão boa, porque eu já passei 3 horas comigo, fazendo as coisas que eu gosto, fazendo coisas que me fazem bem. Então, quando eu começo o meu dia, eu tô com a energia muito alta, entende? Eu já tô muito motivada para o meu dia, eu já tô muito inspirada para o meu dia. As coisas simplesmente acontecem, simplesmente fluem. Não que os problemas não venham, gente, vem do mesmo jeito, mas a gente lida melhor com eles. A gente consegue enxergar eles de outra forma. A gente troca as lentes, né? A gente tá com uma lente e a gente põe outra, porque a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, essa é a minha proposta para vocês. Façam esses 15 minutos, né? Não acreditem em mim, façam vocês mesmos, tenham essa experiência e depois me contem, tá? Me contem o que aconteceu, né? Como que vocês se sentiram. Eu vou compartilhar a tela aqui porque eu coloquei no final, né? Como eu não sei quantas pessoas e quem está assistindo essa aula, eu coloquei aqui o meu contato, os meus contatos, né? Meu telefone, meu e-mail, meu Instagram, né? @JoanaSiverts. Então, se quem quiser, né? Quem ainda não me segue, enfim, ou quiser fazer um contato, ou quiser ir me contar como é que foi, né? Essa experiência, por favor, faça isso. Vou ficar muito feliz de saber. É isso então, gente. Gratidão imensa por esse momento que passamos juntos. Espero, do fundo do meu coração, que tenha trazido algum aprendizado e tenha contribuído para a vida de vocês de alguma forma, né? Que tenha gerado algum insight e tenha ficado alguma coisa e tenha valido a pena essa uma hora que vocês estão aqui me escutando. Muito obrigada, um super beijo. Aproveitem os materiais complementares, né? Que tem umas coisas bem legais. Tem um material elaborado pela Liga Acadêmica de Comportamento Alimentar, né? A minha xará Joana, aqui, responsável por isso. E tem alguns outros materiais complementares que eu vou colocar lá para vocês, que depois vocês podem aproveitar também, né? Vou colocar os artigos todos que eu apresentei para vocês, que vocês podem estar utilizando em outros momentos também, né? Então vai ter umas surpresinhas aí no material complementar. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai ajudar vocês aí nessa caminhada. Ok? Obrigada, super beijo e até mais.